Aleluia! Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Nossa, eu não sei vocês, mas na hora do louvor, depois nem dava vontade de parar, dava vontade de ficar orando. Não deu vontade, queridos? Esse Espírito está aqui, você crê? Amém? Nossa, eu falei, gente, como a Grace vai conduzir o negócio? Dá vontade de dobrar lá no altar, começar a orar. Porque, queridos, nós estamos nesse clima. Você crê nisso? Existe uma atmosfera, existe uma unção neste lugar que vai nos fazer essa noite romper nessa área de oração. Você crê? Amém. Se você crê, fala um amém. Amém. Antes da gente entrar para a ministração, eu queria reforçar aqui uns comunicados. Então, nós vamos ter o culto dos jovens, né, dia 22. Então, jovens, eu te espero aqui às 18 horas. Nós temos um tempo de jogos, é um tempo de palavra, é louvor. Luciene, mas como assim? Jogos? Queridos, não é pecado jogar, não. Pecado é ficar fazendo aposta, que é diferente. Então, queridos, a gente tira um tempo de comunhão, porque nesse meio tempo a gente se conhece mais, muitas vezes a gente compartilha coisas do coração. E se você tem um filho nessa idade, que os jovens é a partir de 18 até os 29 anos, estimule ele, se ele está em casa, sua idade, né, Maria? Se ele está em casa, estimule. E ainda mais nessa geração que tem vezes que a gente tem que empurrar com os dois pés com força, né? Senão não sai de casa, não é verdade? As mães sabem o que eu estou falando. E os adolescentes também venham participar conosco. Está aberto para vocês. E vai ser um tempo muito bom. E eu também quero falar que hoje está sendo abertas as inscrições para o Be Brave. O que é o Be Brave? O Be Brave, queridos, é um evento que a nossa supervisão organiza aqui em São Paulo para adolescentes e jovens. E este ano tem uma novidade, que vai ter o JPN, que é um evento que acontece lá no Nordeste, vai ter aqui em São Paulo. Esse evento vai ser dia 31 agora de outubro, e nós já vamos começar a preparar a nossa caravana, querido. A gente passa o dia inteiro, a gente chega lá 9 horas da manhã, quer dizer, senão eu vou chegar mais cedo para pegar lugar melhor, né, jovens? Amém? Amém? Então, eu vou chegar mais cedo para pegar um lugar lá na frente, e aí, às 9 horas começa o culto, e nós ficamos lá até às 20 horas. Só recebendo palavra, momento de adoração. Gente, é top. O dia passa que a gente nem percebe. E eu tô sabendo que esse ano vai ter uma novidade aí, gente. Vão preparados de tênis, viu? Ó. Já se prepare que esse ano vai ter uma novidade muito boa. Então, estimule, querido, seu filho. Luciene, eu não tenho um adolescente em casa, eu não tenho um jovem. Então, plante na vida de alguém, queridos. Isso é o ID. Isso é uma missão, sabe, queridos? Nós temos que animar o nosso próximo a avançar no reino de Deus. Então, eu convido você, jovem e adolescente. E hoje tem uma promoção especial. Hoje tem um desconto especial. Você que deseja fazer inscrição já hoje, pode estar me procurando no final do culto, que eu te passo o link para você fazer a inscrição. E, jovens, nós vamos, amém? Eu já estou toda animada. Giovana, você está animada? E a Esté? Cadê a Esté? Está aí? A Esté, eu acho que ainda está lá atrás. Ela já me mandou tia. Eu falei, bora lá, gente. E eu creio que vai ser um tempo muito bom. Amém? Então, agora vamos para a ministração. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Departamento de Missões pelo convite. Me senti honrada. Quando vocês me procuraram e fizeram esse convite, Elaine, Grace, Eduardo e Esté. Muito obrigado pelo convite. E eu creio, queridos, que em breve nós vamos enviar o nosso missionário dessa igreja. Eu vou te dar a oportunidade para você falar o amém mais forte. Eu creio que em breve nós vamos enviar um missionário direto dessa igreja. Amém. E nós vamos sustentá-lo, não só em oração, mas também financeiramente, para que ele leve essa palavra em povos que ainda não foram alcançados. Amém? Porque este é o meu papel, este é o seu papel, é o papel da igreja do Senhor. Amém? E eu achei bem interessante o tema, né?
de missões deste ano, que é missões começa e continua com oração. Uau, queridos! Então, e o Senhor colocou no meu coração da gente, então, e nessa linha, hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Senhor Deus, Pai Celeste, nós te damos graça por este tempo, Pai. Nós te damos graças, Pai, porque eu sei que o Senhor já se faz presente aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor quer ministrar grandes coisas aos nossos corações. Eu creio, Pai, que escamas, entendimentos errados vão cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. O nosso coração, os nossos olhos espirituais vão se abrir mais a respeito de oração, Pai. Porque eu creio, Pai, que uma igreja que tenha consciência da oração, ninguém pode pará-la, Pai. E eu creio nessa unção sendo despejada nessa noite sobre nós, Pai. Toda distração sai do nosso meio em nome de Jesus. Eu declaro corações abertos para receber essa palavra, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago 5. Se você não cumprimentou o irmão que está aí do seu lado, vou te dar a oportunidade de você falar para ele, que bom que você veio. Lembra ele, você está no lugar certo. Amém? Você crê que você está no lugar certo, queridos? Você está no lugar certo, querido. Você está recebendo direto do céu. Eita glória! Aleluia. Então, nós vamos ler aqui Tiago 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Na minha Bíblia, está escrito assim, o tema é o poder da oração. Diz assim, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um humano como nós e, no entanto, quando orou fervorosamente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Amém, queridos? Amém. Queridos, aqui é Tiago trazendo umas instruções para nós sobre oração. E que eu acho legal aqui, queridos, que ele traz, falando aqui de Elias. Lembrando para nós que Elias era um homem que nem nós. Ele tinha sentimento, ele tinha fome, ele dormia, ele andava. E assim mesmo, ele fez uma oração que parou a chuva sobre a terra. E depois ele fez uma outra oração e voltou a chuva sobre a terra. Sabe, queridos, Elias, no tempo dele, ele foi levantado lá no... Você pode ler mais sobre ele, lá em 1 Reis 17. Eu não vou me aprofundar no texto, tá bom? Para a gente ganhar tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje à noite. Lá em 1 Reis 17, você pode ver a história de Elias. Elias, querido, ele foi levantado por Deus para ser uma voz na nação de Israel. Porque naquele tempo, querido, estava uma idolatria no meio do povo de Deus.
E Deus pega, levanta Elias, dá alguns comandos para Elias, e Elias pega, chega na frente até do rei Acabe e fala para ele, ó, pega esses profetas aí que estão servindo Baal, leve lá na frente do povo, e eu desafio aquele que fazer que venha fogo sobre o sacrifício, será como reconhecido como verdadeiro Deus. E os profetas e o rei, ele acaba concordando. E o povo acha justo. Aquele povo de Israel, é verdade. Aquele que o sacrifício for consumido com fogo, será reconhecido como verdadeiro Deus. E se você começa a ler lá, queridos, quando aquele profetas, 450 profetas. Imagina aqui a gente está com mais de 130 pessoas reunidas neste lugar. Imagina quantos profetas do Baal estavam reunidos lá. E a Bíblia fala que aqueles profetas foram lá, cortaram o novilho, começaram lá a rodar, a cantar, e nada veio consumir aquele sacrifício. E aí Elias ainda falava, ó, pode ser que ele está dormindo. Grite mais alto para ver se ele ouve. E nada acontecia. Quando é na metade da tarde, Elias fala, então, já que o seu Deus não se manifestou, eu vou oferecer um sacrifício para o meu Deus. E a Bíblia fala, querido, que ele foi lá, chegou no altar. Ele organizou aquele altar que tinha sido destruído. Colocou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos. Arrumou. Foi lá, cortou um novilho e colocou. Mas quantos sabem que o povo de Deus é mais ousado? Ele pegou e falou, ó, joga aí água em cima desse novilho. Foi lá, jogou uma. Não, joga mais. Foi lá, jogou duas. Não, joga mais. A Bíblia fala que a água desceu, que chegou a pegar nos canteiros. E quando ele acabou de fazer aquilo, ele rendeu graças. E o fogo consumidor do Senhor veio. E recebeu aquele sacrifício. O que eu acho interessante, gente, chega, eu me arrepio quando a Bíblia fala que o fogo chegou lamber a água que corria pelo lado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus, querido, que Tiago está falando aqui no capítulo 5, no versículo 17, querido, aonde que ele fala que as nossas orações, a oração do justo, são ouvidas. Sabe, queridos, Elias era um homem que nem eu e que nem você. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve, queridos? Sabe, queridos, o Senhor, ele ouve as nossas orações. Sabe? Aí nós vemos aqui Elias, querido. Depois você pode ler mais para frente. Elias teve medo também. Eu sei que tem situações que se levantam, que muitas vezes vem querer confrontar a gente, vem querer dar um medo. Ei, para, mas se lembre quem é o seu Deus. Se lembre quem é aquele que tem te sustentado nos dias difíceis. Sabe, queridos, aí você vê Elias foi muito ousado. Ele foi levantado na geração dele, como nós temos sido levantados na nossa geração. E a Bíblia fala, querido, que depois que ele fez isso, ele pegou e falou para Acabe, para o rei Acabe, corra que vai chover. E ele foi lá, se prostrou e orou a primeira e mandou o seu servo, vai lá ver, vai ver se já tem uma nuvem para chover. E o servo foi lá, não tem nada não, Elias. Foi lá, se prostrou diante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando foi na 7ª vez, chega o servo dele. Ei, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias pega e se levanta, fala para Acabe, vá, senão a chuva vai te pegar. E a Bíblia fala que desceu o céu naquele lugar. E veio a chuva para gerar os frutos. Sabe, queridos, é assim a nossa oração. E aqui, queridos, sabe que foi beneficiado todo um povo.
Elias se levantou para mostrar que aquele povo, que a idolatria não estava agradando ao Senhor, para mostrar para aquele povo, ei, que tipo de Deus você tem adorado? E Deus foi naquele lugar glorificado, queridos. E depois Elias pega e ora para que venha a chuva sobre aquela nação e a chuva volta sobre aquela nação. E Deus, mais uma vez, é glorificado. E sabe, queridos, você vê como esse homem se moveu a favor daquela nação. E hoje nós estamos aqui, querido, no culto de missões. E a minha pergunta é para você: como você tem se movido para a sua nação? Como você tem se movido para o seu bairro? Como você tem se movido para a sua casa? Como você tem se movido para a sua igreja? Sabe, querido, todos nós fomos chamados para um propósito. Todos nós que estamos aqui, nós temos uma missão, queridos. Mas nós temos que nos levantar, como Elias se levantou. E orou, e as coisas aconteceram. Também quero lembrar de um outro homem, Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala, querido, que em um certo momento, Deus começou a ouvir o clamor de Sodoma. E Deus colocou no coração dele que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, um dia conversando com o Senhor, depois você pode ir lá ler em Gênesis 18, viu aquela situação. Ele se levantou para interceder por aquela cidade. Falou: Deus, você vai destruir aquela cidade. Deus, eu sei que lá tem ímpios, mas lá também tem justos. E, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor livra aquela cidade? Aí Deus, que é um homem de misericórdia, Deus pega e fala: tá bom, Abraão, por amor da vida desses justos, eu não destruo a cidade se tiver 50 justos lá. E aí Abraão ouviu aquilo. Tá, Deus, mas vamos cá, vamos conversar mais um pouquinho. Se tiver 40 pessoas naquela cidade, o Senhor poupa aquela cidade? E Deus falou: eu poupo essa cidade se tiver 40 justos. Aí ele foi em 30, ele foi em 20, aí ele chegou em 10. Mas Deus, se tiver só 10 pessoas, o Senhor poupa estes justos da destruição. E Deus falou assim: eu vou poupar a cidade se tiver 10 justos. E sabe, querido, Abraão, neste momento, ele estava intercedendo porque tinha um sobrinho dele nessa cidade, que era Ló. Ló e sua família. E ele começou a interceder, ele começou a falar com o Senhor. E a Bíblia fala que depois, no próximo capítulo, que Deus manda os anjos dele lá na casa de Ló. E por causa da intercessão dele, aquela família foi poupada. Sabe, queridos, para você ver o poder da oração, queridos. A nossa oração é eficaz. A palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito nos seus efeitos e nós somos justos em Cristo. Sabe, mas você pode... Luciene, você não sabe as coisas erradas que eu fiz, mas existe perdão para você. Sabe, querido, porque que quando Deus olha para nós, Ele enxerga o intermediador Cristo. E nós fomos justificados através de Cristo. Nós não precisamos fazer nada, mas Cristo foi lá e se justificou, se entregou por nós. Então, querido, quando nós falamos que a oração do justo, nós somos justos mediante Cristo. Então, por isso que as nossas orações são poderosas. Fala aí para o seu irmão, sua oração é poderosa. Sua oração estremece o inferno. Sabe, queridos, tem vezes quando a gente não está acreditando na gente, a gente tem que pegar um espelho e começar a falar na frente do espelho. Ei, eu sou curado. Ei, eu sou sarado. Eu sou amada de Deus. Cristo pagou um alto preço por mim. As minhas orações ligam o céu da terra. Sabe, querido, nós temos que falar algumas verdades, porque muitas vezes eu acho que tem filhos de Deus não sabendo o seu papel nessa terra.
Eu tenho me vigiado muito, queridos. É uma meta de vida. Que quando alguém me pedir remédio, eu vou orar antes de dar o remédio. Sabe, queridos? Porque nós carregamos poder em nós. Nós carregamos e nós temos, querido, que fazer que esses poderes saiam de nós. E como que faz isso, Luciane? Praticando. Fazendo. Não é verdade? Quando você foi aprender tabuada, você aprendeu de um dia para o outro? Tem uns que estão falando, não aprendi até hoje, mas disfarça. Então, como que foi? Foi na prática, não é verdade? Foi na prática, foi praticando até que pelo menos a tabuada do 2 você aprendeu. Sabe, querido? Então, mas as coisas de Deus também é assim, querido. Nós temos que ser ousados. Se você sempre ficar com medo, achando que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada mesmo. Porque a Bíblia fala, querido, que o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Nós temos que ser ousados com as coisas do céu. Você entende que você é o canal de Deus nessa terra? Sabe, querido, nós somos aqueles que manifestam o poder de Deus aqui. E se você ficar parado, como Deus vai manifestar esse poder aqui? Nós somos estes. Eu quero ler uma passagem agora com vocês, querido, lá em Atos, capítulo 12. Glória a Deus pela vida de Abraão. Por interceder pela vida de Ló. Que nós possamos ser assim. Interceder, tomar a causa dos nossos irmãos como se fosse nossas, querido. Sabe, querido, o reino de Deus, eu tenho cada vez mais aprendido, queridos, que quando eu pego a causa do meu irmão, que quando eu oro pelo meu irmão, pelo corpo de Cristo, me desligo um pouco das minhas coisas, eu vejo a mão do Senhor operar plenamente, queridos. Sabe? E que nós possamos ter isso no nosso coração. De pegar a causa do próximo, querido. Sabe? De fazer aquela oração que muitas vezes você vai sair sem força. Não por causa de você, mas por causa do seu irmão. E a Bíblia nos chama a ser assim. Aqui nessa passagem, em Atos 12, 1, eu quero ler com vocês. Ela é uma passagem maravilhosa, queridos. Que diz assim: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois o lançou na cadeia sobre a guarda de 4 escotas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. O que a igreja estava fazendo? Eles estavam reclamando? Eles estavam nas redes sociais? Eles estavam tirando foto para postar Pedro sendo preso? Porque nem tinha na época, né? Mas eles estavam fazendo o quê? Orando. E não era uma oração assim, não. Ai, Senhor, abençoe ele lá. Não. Fervorosamente. Sabe o que é fervorosamente, querido? É colocando intensa, é se dobrando, orando, pedindo intervenção do céu. E a Bíblia fala que a igreja orava fervorosamente. Eles estavam tomando a causa de Pedro, como se fosse a causa dele. Sabe, queridos, eles não deixaram se contaminar pela incredulidade. Porque olha a situação aqui. Tiago tinha acabado de ser morto por espada. Um irmão da fé. Eles poderiam ficar desesperados e falar, ih, já era.
Vai saber se Pedro está vivo ainda lá dentro daquela cadeia. Eita, já mataram. Sabe como o povo era? Não, não, não. Eles não ficaram presumindo o que estava acontecendo lá. Eles simplesmente se colocaram como soldados de Cristo. E eles começaram a interceder pela vida de Pedro. Sabe, querido, muitas vezes nós ficamos muito aéreos com as coisas que estão acontecendo na nossa volta, queridos. Mas nós temos que ser que nem essa igreja, querido, orar. Orar pelos nossos. Sabe, muitas vezes é chegar aqui na igreja, você está vendo aquele irmãozinho. Ei, vou tirar um tempo de oração essa semana pela vida dele. Não, hoje eu vou no culto de oração só para interceder pela vida daquela família. Sabe, querido, porque esse é o papel da igreja. Sabe, nós estamos vendo aqui que missões começam e continuam com oração, queridos. Você sabia que para essa igreja estar plantada neste lugar, alguém se moveu em oração por ela? Alguém se moveu em oração por mim, por você, para estar neste lugar? E foi assim que essa igreja, queridos, eles não ficaram com um relatório ruim, mas eles se posicionaram em oração, unidos em um propósito, que Pedro fosse liberado. Vamos continuar lendo aqui no versículo 6, que diz: na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levanta-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro. Gente, vocês estão imaginando? Eu fico já imaginando, gente. Imagina, ele estava com corrente, tinha os guardas lá e ninguém veio do nada, gente. Isso é Deus, não é, gente? Vamos continuar. Então o anjo lhe disse, não anda descalço, ó o anjo protegendo Pedro aqui, vista-se e calça sandálias. E Pedro obedeceu. Agora coloque a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro, o segundo posto de guardas, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si e disse: é verdade mesmo. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Olha, gente, o povo estava orando por ele. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta! Pedro está à porta! Eles, porém, disseram: você está fora de si? Diante da insistência dela, Pedro está na porta. Concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Você se alegra com isso, queridos? Queridos, isso aqui é uma intervenção divina, sobrenatural. Você já parou para pensar que tem anjos que podem te servir? Eu não sei você, querido, quando eu ando no meu carro, eu já agradeço, Senhor, obrigado pelos anjos que vão na frente, os anjos que vão atrás e do lado. Queridos,
Anjos servindo Pedro aqui, queridos. E olha essa igreja, que igreja poderosa, sabendo o seu papel. Ela entendia que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E, queridos, eles se moveram em amor e compaixão. E Pedro foi liberto. Este é o papel da igreja, querido. É se mover em compaixão ao próximo, querido. Não é olhar para nós mesmos. Sabe, querido, você não é coitadinho não, querido. O que está faltando para você é oração, é posicionamento, é prática. Sabe, querido, porque a oração, ela destrava a porta, a oração, ela constrói caminhos. E muitas vezes, querido, nós estamos na mesmice porque nós não temos orado. Você quer caminho, você quer oportunidade nova, comece a orar. Comece a interceder. Senhor, eu nem sei como eu vou orar referente a isso, mas eu vou começar aqui a orar em línguas e eu sei que o Senhor vai começar a me dar instruções. Sabe, queridos, no meu coração, enquanto eu estava orando, meditando, estes dias, eu tive uma visão de 4 caminhos abertos. E o Senhor falou ao meu coração, caminhos são abertos só com oração. Só oração. Qual é o caminho que você está precisando? Qual é a porta que você está precisando que seja aberta? Comece a orar. Comece a se mover em oração, querido, para que o sobrenatural do Senhor se mova ao seu favor. Sabe, queridos, e nós temos que criar o hábito de orarmos um pelos outros. Lá em Tiago, nós lemos, queridos, que nós devemos orar um pelos outros. Sabe, quando eu me lembro do irmão da igreja, quando eu me lembro de um familiar, eu tenho que orar. Que muitas vezes é o Espírito Santo nos adiantando coisas, para não sermos pegos em surpresa. Sabe, querido, tem uma passagem lá em Gálatas 4:19 que Paulo fala que ele orava pelo povo com dores de parto, até que Cristo fosse aperfeiçoado na vida da pessoa. Olha que papel, querido. Nós temos orado pelo nosso próximo para que Cristo seja aperfeiçoado nele. Sabe, muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente só fica, essa pessoa é difícil, sabe? Ei, comece a orar para que Cristo seja aperfeiçoado nele. Em vez de ficar resmungando, em vez de falar que não dá certo, porque o mesmo sangue que foi derramado na cruz por você, foi derramado por essa pessoa, querido. E o nosso papel é esse. O nosso papel é esse. E sabe, querido, parto dói. Tive 3. E a minha primeira filha dizem que é parto normal. E doeu. Mas depois, quando eu a vi, que alegria, queridos. Que alegria. E é assim, queridos. Muitas vezes tem processos de oração que não vai ser da maneira que nós pensamos, da maneira que nós queremos. Vai ser muitas vezes nós dedicando, buscando, tirando horas de joelhos, orando, para que nós possamos desfrutar daquilo que nós temos apresentado diante do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para nós não sermos uma igreja omissa. Uma igreja que não se ajoelha mais para orar. Uma igreja que acha que a oração suficiente é quando você acorda. Senhor, obrigado por esse dia, me guarde, amém. Ou muitas vezes aquela oração antes da comida. Ah, Senhor, continue abençoando essa comida que nada falta. E acabou. Vai dormir na hora. Senhor, obrigado por esse... Amém. Ei, isso não é oração. Não se constrói relacionamento assim. Não se constrói comunhão assim. A Bíblia fala, nos compara como a noiva de Cristo, que vai encontrar com o seu noivo. E sabe, queridos, eu não sei se você sabe, uma pessoa para casar, ela vai começar a se relacionar, ela vai começar a conversar. Eu, quando namorava o André, ficava horas no telefone.
Madrugada, conta, naquela época, aquelas contas. Né, pai? Né, pai? E sabe, queridos, mas isso... não. Olha que fofinho, gente, que lindo. Queridos, mas por que, queridos? Quando a gente estava lá conversando no telefone, era gerada uma comunhão nossa. Eu estava conhecendo ele, ele estava me conhecendo. Eu falava e ele ouvia, ele falava e eu ouvia, não é assim? E isso foi criando, isso foi fortalecendo o nosso relacionamento. E sabe, queridos, e nós somos a noiva de Cristo, nós temos falado com o nosso noivo. Nós temos gerado um relacionamento com o nosso noivo através da oração. Qual foi o último dia, responde para você, que você se prostrou e falou, Senhor, fala o que o Senhor quer falar comigo. Porque muitas vezes, querido, nós nos apresentamos na presença do Senhor e só nós falamos. E não paramos para ouvir a voz dele e as instruções dele. A noiva precisa ouvir o noivo. A noiva precisa ouvir o noivo. E voltando aqui, queridos, para esse texto aqui nós falando de Pedro, que milagre aquela igreja viu. Não foi fabuloso isso? E agora para pensar, queridos. Pense nos milagres que nós temos visto aqui. Você sabia que Deus tem respondido às nossas orações? Sabe, querido, quando nós nos unimos aqui para orar pelo nosso próximo, o Senhor tem se movido. E eu estava estudando e o Espírito Santo começou. Eu falei, nossa, Senhor. Eu ia trazer um testemunho de uma igreja que eu achei muito forte. O Espírito Santo falou para mim, e o que eu tenho manifesto na igreja de Cumbica? E eu, uau, Senhor. E o Senhor me trouxe, o Espírito Santo me trouxe a irmã Silvia, num culto aqui de domingo. Ela chegou com um relatório de morte. Falou, eu quero oração por 2 pessoas. Tem um homem que está na UTI. E tem uma mulher que está na UTI, que os médicos falaram que só um milagre. Quem lembra dela pedindo essa oração aqui? E sabe, querido, sabe o que a igreja fez? A igreja Verbo da Vida de Cumbica orou. Nós tiramos um tempo de intercessão, onde nós movemos o céu em favor dessa mulher e desse homem. E, queridos, e sobrenaturalmente, aquela mulher que precisava só de um milagre, na segunda-feira recebeu alta da UTI. E na quarta-feira foi para casa. Você pode dar glória a Deus, querido? Sabe, queridos, isso é a manifestação do poder. E o homem também, querido, saiu da UTI. As 2 pessoas que estavam na UTI, Deus visitou. Sabe que isso me mostra que as minhas orações, as suas orações não têm fronteiras. Ela alcança até o homem e a mulher que está no leito de hospital. E aquela mulher, querida, está bem. Fui até perguntar, Silvia, e como que está? Ela falou, eles estão ótimos. Você se alegra com isso, querido? A igreja unida. E aqui, queridos, eu não sei se você sabe, mas aqui na igreja nós temos o centro de cura Rema. E, queridos, que cuidado do Senhor. Sabe, é um tempo, queridos, onde homens e mulheres entenderam o que está dizendo em Tiago 5. Ore pelos enfermos. Se precisar, vá até eles. E sabe, querido, esses homens, essas mulheres, eles se reúnem aqui. Eles oram antes. Ministram a palavra. E eles se dedicam individualmente a cada participante. Porque muitas vezes está passando por um processo de alguma enfermidade. Isso não é amor? Isso é igreja, querido. Isso é uma missão que Deus deu, querido, porque muitas vezes a fé do meu irmão está abalado. Mas Deus levanta você como um filho de Deus, como o conhecedor da verdade. Fala, vem aqui que eu vou te ajudar a levantar essa sua fé.
querido, este é o papel da igreja, é nos ajudar. E, queridos, nós temos que ter essa consciência no nosso coração, que o papel da igreja, o id da igreja, a oração faz parte. Sabe, querido, seja intenso na oração pela vida dos nossos missionários, porque nós fomos alcançados por um missionário, que veio dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, aqui não tem nenhuma foto fácil, eu esqueci de falar com a mídia para deixar uma foto fácil do Band da Jen. Já tá? Ó, é. Mas tá pequenininha, eu queria grandinha. O Band e a Jen, é lindo o testemunho do Band. O Band, em 1972, ele fala que ele teve a verdadeira conversão dele. E ele fala que ele tinha um vazio muito grande dentro dele. E ele não conseguia preencher esse vazio. Mas o dia que ele confessou a Jesus, aquele vazio que tinha dentro dele foi preenchido. E aquilo fez tão bem para ele que ele queria levar para outras pessoas. E aí, olha a oração que esse homem fez. Band falou: Senhor, eu vou para qualquer lugar que o Senhor me mandar. Isso lá nos Estados Unidos. E eu farei tudo o que o Senhor me mandar fazer. Essa foi a oração de Band em 1972. E aí, queridos, começou a caminhada dele na fé, ele pastoreou uma igreja por um tempo. E ele começou a ouvir algumas fitas do Kennedy Reagan. E aí, um dia, ele estava dirigindo o caminhão dele, Band era caminhoneiro, e o Senhor falou ao coração dele o seguinte: vá fazer o rema durante 2 anos. Depois desses 2 anos, você vai para o Brasil e leve a minha palavra àquele povo. Olha isso, ele dirigindo, num dia comum dele, o Espírito Santo deu essa coordenada. E ele foi rápido, querido, ele foi, fez o rema, nisso, antes conheceu Jen, se casaram, fizeram o rema, e ele falou para a Jen: eu vou para o Brasil. Ela falou: eu vou com você. Sabe que eles não tinham nenhum amigo, eles não tinham parente aqui no Brasil. Mas ele se dispôs em uma oração, falando: Senhor, eu vou para qualquer lugar que o Senhor me mandar. E ele veio para o Brasil, queridos. E por causa da obediência dele, queridos, hoje eu e você estamos aqui. Por causa da obediência dele, hoje, queridos, tanto no Brasil como no exterior, nós temos uma faixa de 542 igrejas, onde essa palavra da fé é ministrada. Obediência e oração dá resultado, querido. Ele fez uma oração diante do Senhor. Olha que eles, ó, querido. Olha que fofos. Band já está no Senhor, né? Em 2013, ele voltou para o lar celestial. Jen continua aí com vigor, firme e forte. E sabe, queridos, isso foi a obediência dele. E aí, tem o pastor Joel, o pastor dessa igreja. Eu lembro vagamente, eu era criança. E o meu tio Benevides convidou ele: ó, tem um americano aí. Ah, é? É um casal, é bom os cultos, vamos lá. Aí, nessa época, meus pais estavam frequentando a Batista, né? Eles estavam indo na Batista. Tá bom, eu vou lá. Foi no culto familiar, em uma casa. Chegando lá, ele conheceu Band e Jen. E eu lembro, querido, que era numa sala pequena, e eu lembro que as crianças, tinha uma irmã lá que ela ministrava para as crianças, era no quarto. Eu lembro numa cama de solteiro que a gente ficava sentado para ser ministrada a palavra, e eu entreguei a minha vida a Jesus lá. E aí o pastor, nós começamos a congregar lá no Jardim da Tranquilidade, só que começou a vir um incômodo no coração do pastor, porque a gente se movia até lá, era longe. Eu lembro que dava 3 horas da tarde, minha mãe colocava para dentro, que eu estava jogando vôlei na rua, ela falava: vai entrar para tomar banho para a gente se arrumar para ir para a igreja. E eu ia,
E nós fazíamos esse percurso para ir para a igreja lá, congregando. Só que ele começou a ver, ele via a mudança na vida dele, a mudança na casa dele. E ele começou a desejar isso para outras pessoas. Porque o crente é assim, querido. O crente não é egoísta. O que ele recebe de bom, ele quer compartilhar com os outros. Você é assim, queridos? E aí ele começou com esse desejo no coração dele. E aí começou a ter uns cultos lá na nossa casa, lá na municipal, na sala. E na época tinha asfalto, pastor? Não tinha asfalto. Então imagina, terrão. É amor, queridos. E eu lembro quando terminava o culto, a gente tinha que lavar, porque vocês imaginam, a laminha que fica, mas glória a Deus. Existe um preço para o povo conhecer essa verdade. E aí era ministrada a palavra lá, começamos a crescer, o pastor teve a direção da gente alugar a casa do lado, e nós começamos os nossos cultos. E o pastor, aí eu lembro que o pastor Band falou com ele, conversou com ele, ora, porque eu sei que existe graça sobre a sua vida. E o Senhor um dia falou com o pastor Joel, nessa casa, se prepare, compre 150 cadeiras, porque vocês vão para um lugar maior. Sabe, queridos, aos olhos naturais, loucura total. Só tinha criança naquele local, não era pastor, era muita criança. E aí, o pastor, em obediência à voz, o comando do Espírito, soube discernir a voz de Deus e comprou as 150 cadeiras. E hoje nós estamos aqui, queridos. Por causa da obediência, querido. Por causa da oração, da conexão com Deus, queridos. Sabe, queridos, quantos de nós temos sido alcançados por essa palavra? Quantos de nós tivemos o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar mudados por causa dessa palavra? E sabe, queridos, nós fazemos parte de missões. Missões está na vida da pessoa que congrega neste lugar. E sabe, queridos, nessa noite, eu convoco a vocês, a nós intercedermos pela vida dos missionários. Por homens e mulheres que têm se disponibilizado de sair das suas casas para levar a palavra para as outras nações. Sabe, queridos, Elias tem que ser levantado nessa geração. Homens, mulheres que não têm medo de falar da verdade da palavra de Deus. Sabe, querido, porque eu sei que homens e mulheres vão ser levantados para se apresentar diante de autoridade. E nós, como igreja, vamos estar como escudo, resguardando através das nossas orações. Você não pode estar lá, mas a sua oração vai cercar a vida dessa pessoa. Você crê nisso? Eu quero chamar o grupo de louvor para subir, por favor.